Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Agora já tá ficando a noite aqui no Reino Unido, né? Transmissão direta de Londres. Eu tô com esse gorrinho aqui porque tá um frio tremendo. Mas é um frio gostoso, né? O coração com certeza fica bastante quente, com muitos amigos nos auxiliando e dando suporte. Pessoal, eu resolvi fazer essa transmissão hoje, né? Quem nos acompanha sabe, daqui a pouquinho a gente está indo para uma palestra muito importante, né? Numa casa espiritualista espírita local, que vai ser muito bom para todos nós. Eu lia algumas mensagens, conversava com algumas pessoas que têm compartilhado muito uma questão delicada, que é o seguinte: eu tenho problemas com a minha família. Eu tenho um parente que bebe, um irmão que é dependente químico, eu tenho um problema sério financeiro, ou estou com uma dificuldade grande que eu não consigo resolver. Entende? Assim, são pessoas que têm problemas sérios. E isso as afeta de uma maneira muito profunda. Eu imagino que isso aconteça com alguns de vocês, né? E é claro que sempre, sim, surge uma dúvida muito grande. O que a gente faz no meio dessa situação toda, né? Como é que a gente se comporta perante tudo isso? Porque realmente não é fácil lidar com essas situações. Eu sei que não é. Sem querer fazer nenhum tipo de comparação, claro, cada um sabe do desafio que possui, da dor que tem, né? Mas pessoalmente também já passei por situações que não são nada simples, ligadas à família, e sei que não é fácil. Às vezes dá uma vontade enorme de desistir, né? Assim, vou desistir daquele familiar difícil, vou desistir do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, vou desistir daquela pessoa mais idosa ou do mais jovem, vou desistir, seja lá do que for. Não desista. Não desista de você, primeiramente. É sobre isso que eu queria conversar rapidamente com você agora. Sabe, gente, desistir é sempre a forma mais rápida e mais fácil da gente não crescer espiritualmente na vida. Se todas as vezes que você tiver um problema você desistir no meio do caminho, quando que vai acontecer a aprendizagem? Já te ocorreu de alguma forma que às vezes a própria vida nos coloca numa condição difícil para que a gente possa, ao trabalhar, ao se esforçar para vencer essa condição difícil, a gente aprender um pouco mais a respeito do amor, da dedicação, da transcendência, algo que dificilmente a gente aprenderia, logicamente, se desistisse? Já te ocorreu como seria, meu Deus, se alguém tivesse desistido da gente quando nós éramos mais jovens? Imagina seu pai tivesse desistido de você na primeira vez que você fez uma birra. Sua mãe desistiu de você na primeira vez que você chorou, fez xixi, sujou tudo. Não ia funcionar, né? A gente não ia ter humanidade. Então, meus amigos, assim, eu sei que não é fácil, né? Há determinadas experiências na vida que a gente vivencia, cabelo todo aqui desarrumado, né? Que a gente vivencia que são muito sérias, né? E às vezes é muito mais fácil para a gente pensar em desistir, pensar em abandonar o nosso compromisso conosco mesmo, abandonar aquilo que a gente pode fazer em relação às pessoas ao nosso redor, né? Não desista. Don't give up é a expressão daqui em inglês, né? Não desista de você, não desista das pessoas ao seu redor. Mas aí a segunda pergunta que vem além disso é a seguinte: tudo bem, Ricardo, vai lá, eu não vou desistir, mas eu vou fazer o quê, né? Eu tenho um parente difícil, complicado, me enche a paciência, eu tô ficando doido, doca, não sei o que eu faço. O que eu faço? Meu amigo, minha amiga, cuide de você. Lembre-se, o primeiro passo. Eita, esse gorro, não estou acostumado a usar gorro. Tô aprendendo aqui, desculpa. Ai, ai. O primeiro passo que a gente tem que ter para poder crescer espiritualmente é não desistir de si mesmo. Como isso funciona? Você tem que buscar autoconhecimento. Pensa comigo. Teve uma época que eu tive um problema na coluna, na lombar, aqui atrás, muito forte, né? E muitas pessoas sabem o que é dor na coluna. Aliás, cada 3 pessoas no mundo, 2 têm dor na coluna ou coisa, né? E eu fui estudar, e ao médico, fiz ressonância, né? E tive a oportunidade de aprender bastante coisa sobre coluna. E uma das principais coisas é a seguinte: a melhor forma de você melhorar uma dor na coluna é fortalecer a musculatura que está ao redor. Porque não tem cura. Né? Por exemplo, eu não tenho um líquido no último disco da coluna vertebral. E cada um que tem um problema na coluna tem uma dificuldade qualquer. Então isso não vai mudar. Mas, olha que interessante, o corpo ensina. Quando a gente fortalece as bases, a dor passa. Percebe a metáfora da vida? E fui fazer o tratamento e graças a Deus melhorou muito. Por quê? Porque eu estou fortalecendo a base.
Então isso me ensinou muito sobre a importância de fortalecer algo quando a situação externa não vai mudar. Por exemplo, a coluna não ia mudar, né? O líquido não ia brotar de novo, o médico me explicou, o ortopedista, mas ele disse, se você fortalecer a base da sua musculatura, das suas costas, da sua coluna, fazendo ginástica, correção postural, a dor vai diminuir até passar. Isso aconteceu. Então a mesma coisa acontece com a gente, né? Às vezes o seu marido não vai deixar de beber da noite para o dia, entendeu? Infelizmente, às vezes o seu filho não vai deixar a dependência química de uma hora para outra. Talvez a situação financeira não melhore, né, de súbito como a gente gostaria. Porque isso é muito complexo, né? Uma série de situações envolvidas. Não vou entrar agora porque a gente não tem tempo para isso. Mas você pode cuidar de você, entende? Essa é a nossa abordagem aqui. Veja bem, se você tem um campo de brita enorme na sua frente, sabe a brita, as pedrinhas pontudas, né? Tá enorme na sua frente. O que você acha mais fácil? Forrar o campo todo com um tapete, querer mudar o mundo ou simplesmente calçar suas sandálias, calçar um bom sapato? Parece que é calçar um bom sapato, né? Exato, essa é a ideia, essa é a ideia. Então não dá para poder mudar o mundo todo, né? De uma vez só. Veja que nem Jesus fez isso, nenhum líder espiritual fez isso. As sementes foram jogadas, semeadas, mas o trabalho ele vai sendo feito no decorrer do tempo. Né? O tempo é o grande tesouro de Deus, a grande teia que nós vamos construindo nas linhas do tempo através do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, meus amigos, não desistir, principalmente de você, é a melhor forma de você não desistir de quem você ama, entende? Porque o que a gente percebe é que acontece uma situação muito complicada. Aquele que cuida precisa de cuidado. Os médicos falam muito sobre isso, né? Quando eu fui levar a minha avó, a última vez ao médico, a vovó estava com 94 anos. E minha mãe que cuidou da minha avó até, né, o desencarne dela. E era muito difícil, né? Porque a vovó já não tinha mais consciência de si, reclamava demais das coisas, tadinha, né? Ela já não tinha mais domínio do próprio corpo, então foi muito complicado. E foi uma fase muito difícil para minha família. E me chamou muita atenção, né? Nessa época, indo lá, fomos eu e meu irmão no geriatra levar a vovó. Ela mal, tadinha, saía de casa, né? Tava muito alquebrada fisicamente, tanto que ela desencarnou poucos dias depois. E o médico disse o seguinte: olha, com relação à sua avó, nesse momento não há muito o que fazer. Vocês estão dando remédio, estão seguindo o procedimento. Não tem o que fazer. Mas com relação à sua mãe, que é quem cuidava da minha avó na época, fique atento, porque o cuidador precisa de cuidado. E ele foi contando uma série de estatísticas de pessoas que cuidam de outras pessoas que estão com grandes dificuldades e às vezes o cuidador fica doente, morre primeiro, desencarna primeiro, enquanto às vezes a outra pessoa não. Então isso é muito sério. Estou falando de coisas muito sérias. É muito importante você que está nos assistindo agora, e se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, eu agradeço muito. É muito importante você que ama a quem quer que seja, que você se fortaleça primeiro, entendeu? Não cria a ilusão de que as pessoas vão mudar para você ficar bem. Isso não existe. Quem tem que mudar é você, independente das pessoas estarem bem. Pelo contrário, quanto mais você fortalecer seu coração, sua fé, sua percepção da vida, quanto mais você melhorar seu otimismo, seu bom ânimo, quanto mais você cuidar da sua saúde, maior vai ser a chance de você ter paciência, tolerância e até firmeza para lidar com esses familiares difíceis. Entende a ideia? Só que a gente faz o inverso, né? A gente faz completamente o inverso. E aí que está o erro. A gente justifica a nossa inação. Eu não faço nada, eu cruzo os braços, por quê? Porque eu não tenho força, não é assim que a gente fala? Eu não tenho ânimo, eu não aguento mais o que fulano faz, eu não dou conta do que Beltrano faz. Sim, ok, tudo bem, você não dá conta, mas isso não vai mudar nada. Né? Minha mãe estava lá cuidando da minha avó, e se ela não cuidasse dela, não ia fazer diferença nenhuma. O seu mal-estar não ajuda quem você ama, esse é o ponto. Então, por incrível que pareça, nós precisamos sim cuidar de nós. Isso não é egoísmo, meus amigos. Pelo contrário, você cuidar de você quando alguém precisa muito de você é um ato de amor a você e ao outro. Egoísmo seria você cuidar de você e esquecer do outro, né? E não é o caso. A ideia é exatamente o oposto. Então, quando a gente se fortalece espiritualmente, você na sua religião, seguindo o seu caminho de vida, quando a gente se fortalece lendo bons livros, indo a um médico, aprendendo com as orientações dos especialistas sobre como lidar com cada situação, isso traz para nós um nível de engrandecimento interior que nos permite doar mais compreensão, amor
e suporte a todo mundo que está ao nosso redor. Tá? Então a nossa mensagem de hoje, nesse rápido vídeo, é exatamente essa. Cuide de você, de forma que, ao cuidar de você, você possa cuidar ainda mais das pessoas que você ama, né? Ainda mais de quem está ao seu redor. Então a pergunta que fica no ar é essa: o que você vai fazer a partir de agora para poder cuidar de você? Algumas pessoas têm que cuidar do próprio corpo, porque não estão cuidando, estão se descuidando, comem mal, não fazem um bom exercício físico, não faz nada, né? Às vezes vive uma vida estressante, tensa, mas não cuida do corpo. Daqui a pouco é você que está doente. Para alguns de vocês, né, cuidar de você significa cuidar da parte espiritual, que para mim é fundamental. O que é cuidar da parte espiritual? É você ter um tempo para você e Deus. Sabe, eu não estou falando de religião aqui, não importa se você é espírita, evangélico, católico, budista, muçulmano, ateu, candomblé, não importa o que você seja. Todos nós precisamos de um momento nosso com Deus. Até os ateus que não dizem que não acreditam em Deus, mas dizem que precisam do momento deles com a natureza. Para mim é a mesma coisa, mas tudo bem. Todo mundo precisa parar, entendeu? Você tem um espaço na sua vida em que você vai parar, sair da sua correria do cotidiano e se conectar com seu equilíbrio. E a gente não faz isso quando a gente está no piloto automático, concorda? Então, presta atenção nisso, porque isso faz uma diferença grande. Senão a gente acaba se habituando a se queixar, a reclamar da vida, acreditando que simplesmente pelas coisas estarem difíceis, as coisas vão mudar de uma hora para outra. Não, meus amigos, não mudam. Não mudam. Eu conheço vários sistemas de socorro, né? Casas de repouso, alguns orfanatos, companheiros que fazem um trabalho lindo com crianças abandonadas, com pessoas em penitenciárias. Então, são ambientes difíceis, eu te garanto, não muda nada de uma hora para outra. Isso não existe, isso é mito. O que muda é você. Isso sim, na hora que você assume a responsabilidade pela sua vida, pelo seu equilíbrio, pela sua fé, na hora que você assume a responsabilidade por cuidar da sua saúde, por cuidar do seu bom ânimo, do seu bom humor, e deixa de justificar que você está mal porque uma outra pessoa que você ama está mal, aí sim as coisas começam a mudar. Porque você tem que mudar primeiro para o mundo mudar junto com você, entende? Não é o inverso. Tecnicamente a gente chama isso de dependência e codependência. O dependente é a pessoa que tem um problema. O codependente é aquele que sempre fica cuidando de quem tem um problema e adoece junto. E aí vira um sistema completamente adoecido. Por isso que nós aprendemos sabiamente com Jesus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Isso é fundamental. Jesus falava: deixai brilhar a vossa luz. A gente tem que deixar a nossa luz brilhar. Não adianta querer ajudar o outro com a nossa escuridão. Não vai funcionar, né? Definitivamente não vai funcionar. Tá bem? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Desejo luz e paz a você, sua caminhada, sua família. Seja lá, né, eventualmente quem esteja hoje sendo desafio para você, lembre-se, essas pessoas difíceis, meus amigos, são professores de amor. Elas nos estimulam a aprendermos a amar mais, a trabalhar mais a paciência, a tolerância, a compreensão. Porque se a gente só convivesse com pessoas amáveis, adoráveis, a gente não ia ser testado nisso, concorda? Ia ser muito fácil, porque é fácil conviver com quem é agradável, né? Com quem é parecido conosco. Mas esses professores de amor, essas pessoas difíceis que testam nossa paciência e a própria vida coloca de uma maneira que a gente não possa se desvincular, né? Como é que você vai virar as costas para seu pai, para sua mãe, para seu irmão? Isso não funciona. Então a vida coloca a gente junto com esse foco. É aprendizagem mesmo. E lembre-se, quando tudo passar, porque em algum momento tudo vai passar, né? Pode demorar uma semana, um ano, 10 anos, não importa. 20 anos, 50, uma hora vai passar. Quando tudo passar, você vai olhar para trás. Seja olhar daqui desse plano ou de outro, você vai olhar para trás. E aí você vai ver como você agiu. Quando aquela pessoa que hoje é difícil não for mais difícil, ou não tiver mais nesse mundo, talvez ela parta antes de você, a gente vai olhar para trás. E aí, como é que você quer lembrar de você no passado? Percebe a ideia? Como é que você quer lembrar de você? Como você agiu, como você fez? Esse é o ponto. Então, quando nós agimos da melhor forma possível agora, nós estamos construindo as lembranças que nós vamos ter no futuro. Então, construa boas lembranças sobre você mesmo e sobre a sua maneira e a sua forma de lidar com as adversidades ao seu redor. Tá bom?
Então, muita luz e muita paz. God bless you. Né? Muitas bênçãos para vocês. Eu vou me preparar aqui para a gente ir para a nossa palestra. Quem ainda não recebe nossa Pílula do Evangelho, sinta-se convidado a receber. A Pílula do Evangelho é uma mensagem que eu gravo no WhatsApp todos os dias. A gente dispara para grupos do mundo todo. Hoje a gente está presente em mais de 60 países. Olha que legal. Né? A partir de janeiro, as pílulas serão em português e em inglês. Muita gente está perguntando, isso já está certo. E assim, se você não recebe, fique à vontade, você pode acessar o YouTube. No YouTube você clica lá, Pílulas do Evangelho. Tá? Ricardo Melo, Pílulas do Evangelho, tem um monte, tem quase 250 pílulas, são mensagens curtas, dá para você ouvir e compartilhar com quem você quiser. E se você quiser receber direto aí no seu celular, né, você pode entrar lá no nosso site, institutoricardomelo.com.br. Lá tem uma mensagem, enfim, embora seja a questão do nosso trabalho, mas a gente utiliza ainda esse canal, você pode mandar o seu desejo e a Cecília vai te cadastrar e com todo carinho você vai receber também a sua pílula, tá bem? Então é isso, meus amigos. Deixa a sua mensagem aqui, né, para eu saber o que é que você achou dessa palestra, desse rápido bate-papo. Se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu acho importante, acho que muita gente precisa participar desse tipo de reflexão, desse tipo de debate, para a gente começar a cuidar mais de si, tá bom? Então, mais uma vez, muita luz e muita paz e muito em breve a gente está junto novamente. Beijo no coração de todo mundo. Have a nice day. Bye bye.